Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados.
Em sua casa tem muita riqueza e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade.
Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados.
Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112.
Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido.
A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele
não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre.
Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor.
E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos,
para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins,
pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado.
Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor.
E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos,
para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins,
pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado.
Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada. Salmo 112. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor.
E feliz é aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E os filhos deste homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Em sua casa tem muita riqueza, e ele sempre é bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não terá medo de receber notícias ruins, pois a sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus olham isso, ficam com raiva, olham e se acabam. A esperança do mal dá em nada.